Craque Neto perde a paciência em pênalti perdido de Yuri Alberto e manda real. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Rádio Craque Neto e Chico Garcia, link na descrição. Neto, ex-jogador do Corinthians, detonou Yuri Alberto após cavadinha no pênalti perdido na noite deste domingo. Para ele, é uma falta de respeito com a instituição e que deve ser cobrado pela diretoria. O lance custou a derrota da equipe paulista e, como o Flamengo não tem nada a ver com isso, garantiu a vitória com um gol no final de Luiz Araújo. Vamos acompanhar esse desespero e na sequência trazemos as últimas do nosso Mengão. Quando você faz uma porra dessa e perde o jogo, você tem que ser multado. Eu joguei bola há 17 anos. Eu nunca fiz essa merda do caralho. Eu errei pênalti pra cacete. Sabe como eu errei pênalti? Metendo a bola no canto, metendo a bola no chão, chutando a bola pra fora. Vai tomar no cu. Jogador que faz uma merda dessa tem que ser chamado a atenção dentro do vestiário, tem que ser chamado a atenção pelo presidente. A torcida tem que vaiar. Foda-se que é o Yuri Alberto. Foda-se quem é que seja. O Corinthians é muito maior que todo mundo. O Corinthians é maior que o Sócrates. O Corinthians é maior que o Rivelino. O Corinthians é maior que todo mundo. Isso é sacanagem com o time da torcida do Corinthians. Que, por sinal, o torcedor hoje é muito baba-ovo desses jogadores aí. Vocês são muito baba-ovo. Vocês que estão aqui, vocês que estão no campo, vocês são baba-ovo de jogador hoje. Quando você faz um tipo de jogada como essa, você lembra o Pato? Lembra ou não? Contra o Dida? Pô, você sabe que o Rossi é um puta pegador de pênalti, tu pega? Aí você pega, o cara pegou 2 pênaltis, né? Contra a equipe do Estudiantes e classificou Estudiantes, o time dele, que era dele, contra o Flamengo. Pô, eu vou jogar, então o que eu vou fazer? Eu vou meter uma porrada no meio do gol. Vamos supor que ele chuta no meio do gol. Eu não falaria nada do que eu falei. Porque ele falou, vou chutar forte no meio do gol, porque esse cara é bom goleiro, eu meto no meio do gol. Foi responsável. Isso, meteu agora fazer o que ele fez, isso é sacanagem com o time com a torcida do Corinthians, que por sinal, o torcedor hoje é muito baba-ovo desses jogadores aí. Vocês são muito baba-ovo. Vocês que estão aqui, vocês que estão no campo, vocês são baba-ovo de jogador hoje. Vocês são baba-ovo de Memphis, baba-ovo de Galo. Bom, rapaziada, vamos lá falar de Corinthians 1, Flamengo 2. Um primeiro tempo exuberante do Corinthians. Olha como há muito tempo eu não via. E questionado depois na entrevista coletiva pós-jogo, o Dorival Júnior, sobre esse elenco do Corinthians escolher alguns jogos, porque a derrota para o Sport, por exemplo, para o Lanterna na rodada passada, ela foi alarmante, ela saltou aos olhos da maneira como aconteceu. E aí, esse mesmo time vai e joga contra o líder do campeonato e tem uma postura completamente diferente no primeiro tempo. O Dorival Júnior, na sua resposta, até um pouco enigmática, concordou com isso. E disse o seguinte, se eu soubesse a resposta dessa pergunta, eu já teria corrigido. Ou seja, ele concordou que muitas vezes esses jogadores escolhem jogos para jogar. E não pode ser assim, porque valem os mesmos pontos dentro do mesmo campeonato. E o que é mais fácil? Conquistar 3 pontos diante do Flamengo ou contra o Lanterna? Pois bem, o Corinthians não somou nenhum ponto contra nenhum dos dois. Vamos lá. A estratégia no primeiro tempo ela foi brilhante. Também é verdade que o Flamengo custou a entrar no jogo. O Flamengo vem de um desgaste de um jogo na quinta-feira contra o Estudiantes, que acabou só nas penalidades, e mesmo gerenciando o elenco fisicamente, como o Felipe Luiz faz de uma forma muito competente, mesmo assim é natural. O Arrascaeta, por exemplo, foi titular, Bruno Henrique, o Saul, vários jogadores, né? Aí teve o Vinha na lateral esquerda, a dupla de zaga mesma, aí teve, quem mais ele colocou ali no meio? O De La Cruz, né, que começou como titular, e o Jorginho, que foi até as penalidades lá, entrou no segundo tempo. Esse é o banco do Flamengo. O Jorginho e o Luiz Araújo entraram no segundo tempo, gente. Sacanagem. O Carrascal, que jogou o Carrascal no segundo tempo. Mas no primeiro tempo só deu o Corinthians. Só deu o Corinthians. O Dorival Júnior, o que ele fez? Eu até falei aqui no pré-jogo
Olha, ou ele vai com os 3 zagueiros com o Angileri, como ele vinha fazendo, só que agora ele tem de volta o Ranieri. Pô, eu não abriria mão do Ranieri, mas aí ele vai tirar o Maicon do time? Bom, pode ser que sim. Não, o Dorival não abre mão do Maicon. E discordando de alguns torcedores, né, que na live estavam falando a respeito do Maicon, eu acho que enquanto o Corinthians dominante no jogo, o Maicon foi importante. Acho que o Maicon vem jogando bem, tá? Depois, no segundo tempo, enfim, o time como um todo sucumbiu. Mas enquanto o Corinthians com a bola pro positivo no jogo, o Maicon ajudou. Para ele não abrir mão do Maicon e ter o Ranieri, o que ele fez? Ele baixou o Ranieri para terceiro zagueiro e pode ser um volante saindo para o jogo, né? Mas sem a bola, uma linha de 5, né? Baixando os 2 laterais e os 3 ali. O Ranieri, o João Pedro Tchoca, já que o André Ramalho sentiu um estiramento antes do jogo e foi sacado, junto do Gustavo Henrique. Então, Gustavo Henrique, Tchoca e Ranieri. O Tchoca fez um jogaço, na minha opinião. Infelizmente, ele sentiu no segundo tempo e teve que ser substituído pelo Kaká. Porque, cara, esse moleque sempre entra na fogueira. E parece que ele precisa fazer mais do que os outros, né? Para provar o seu valor. Eu acho que ele foi muito bem. Com velocidade, antecipação, bloqueios em alguns chutes, assim. Enquanto ele estava em campo, o Flamengo teve mais dificuldades. É isso que eu quero dizer. Mas o sistema funcionou. Porque aí ele baixa essa linha de 5, Ranieri para terceiro zagueiro, e um meio de campo com Maicon, Martinez e Breno Bidon. O Breno Bidon jogou uma enormidade. O Bidon simplesmente no primeiro tempo, até os 40 minutos, por 40 minutos, enquanto o Corinthians foi dominante, ele botou o jogo no bolso. O Bidon fez de tudo, inversão de jogo, infiltração, atacando o espaço, achando o Guinegão e o Yuri Alberto. Uma loucura. O Bidon, simplesmente o Flamengo não achava o Bidon. O Bidon tem muito talento, gente. E o Dorival enxerga ele como um substituto do Garro, como um cara que possa ser mais próximo da área. E eu sempre falei aqui, Bidon assume a bronca, mata no peito, finaliza, como ele fez contra o Sport, que mesmo com a derrota ele foi o melhor do time. Chutou uma bola no travessão, quase faz o gol. Contra o Grêmio lá em Porto Alegre, antes da Copa do Mundo de Clubes, no último jogo ele vai lá e mete um pombo sem asa na gaveta e empata o jogo. O Bidon tem essa qualidade, mas ele precisa acreditar mais nisso, de que ele pode ser esse cara. De dar um passe mais ousado, de chegar mais na frente da área, de pisar na área daqui a pouco para finalizar e fazer gols. O Bidon pode ser esse cara. E ele mostrou isso enquanto o Corinthians foi dominante no jogo, tá? Dorival, estratégia brilhante, amarrou o Flamengo jogando em linha alta, dando muito espaço e a bola chegando. Essa bola no espaço, pro Guinegão e o Yuri Alberto que se movimentam bem, pô, pelo amor de Deus. E aí, o pecado contra o Flamengo. O Corinthians empilhou chances perdidas. Mas foi um amasso, pum, 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 que eu falei, caramba, o gol tá amadurecendo, o Corinthians tá jogando mais, o Corinthians vai conquistar a vitória só com esse primeiro tempo. E aí o Yuri perde 1, 2, 3, 4, cara, pelo menos umas 4 chances claras, para deixar o Corinthians em vantagem. E não só por um gol. O Corinthians merecia estar ganhando por mais de um gol de diferença do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo iria virar o jogo, iria se recuperar? Não sei, não tem como saber. O fato é que o Corinthians criou para tal. E o Dorival foi questionado sobre isso e de uma forma bem incomodada, ele também esboçou reações nesse sentido. Porque, embora ele tenha errado no segundo tempo, a sensação que o técnico fica do tipo assim, vai sobrar para mim, mas se eles fizessem aquilo que eu propus para fazer no primeiro tempo, talvez eu tivesse saído vencedor. E o Yuri Alberto merece um capítulo, né, gente? Porque o Yuri, eu sempre passei pano pro Yuri mesmo, porque pô, é difícil você achar um atacante que briga como ele briga, luta, se entrega, divide todas as bolas, por mais que erre. Os gols que o Yuri normalmente erra, você vê que é nítido que ele está tentando acertar. Não é uma displicência. Antes das notícias, pedimos a vocês que se inscrevam no canal Rádio Craque Neto e Chico Garcia. Links na descrição. Agora bora para as notícias do Flamengo. Rodada perfeita? Felipe Luiz mantém pés no chão após vitória do Flamengo. Não somos os melhores. O Flamengo alcançou uma vitória emocionante sobre o Corinthians. No último domingo, 28, com um gol de virada por 2-1, em pleno estádio da Neoquímica Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Essa vitória deu ao time rubro-negro um respiro na liderança da competição. Mas, apesar do bom resultado, Felipe Luiz, atual técnico do time, preferiu manter a calma e evitar euforias. Cada rodada tem sua importância. Felipe Luiz, com seu característico temperamento equilibrado, foi enfático ao ser questionado sobre a rodada perfeita para o Flamengo, que viu seus principais concorrentes pelo título, Palmeiras e Cruzeiro, perderem para Bahia e Vasco, respectivamente. O Flamengo, com a vitória contra o Corinthians, conseguiu abrir uma vantagem importante na liderança, chegando a 54 pontos. O Cruzeiro permanece com 50 e o Palmeiras com 49. No entanto, Felipe não se deixou levar pela empolgação. Cada rodada implica sua importância. Tivemos essa sequência de viagens também contra o Internacional por Libertadores e Campeonato Brasileiro, que exigiram muito fisicamente da equipe, mas conseguimos sair vitoriosos. Agora, teremos um rival direto no próximo jogo, o Cruzeiro, e são 3 pontos muito importantes, assim como foi a vitória de hoje, disse o técnico. Felipe Luiz relembrou que o Campeonato Brasileiro é extremamente imprevisível e competitivo. A seu ver, não há espaço para euforia ou excessiva confiança, principalmente porque, na rodada anterior, o Flamengo empatou com o Vasco, e muitos criticaram o time, tratando-o como horrível. Naquele momento, os rivais diretos pelo título, Palmeiras e Cruzeiro, conseguiram vitórias. Empatamos com o Vasco na semana passada e nossos rivais pelo título ganharam. Todo mundo falou que o Flamengo estava horrível por empatar com o Vasco. E ontem, o Vasco venceu o Cruzeiro. O Vasco tem um grande treinador. A lição que fica é que temos que ter estabilidade. Não podemos achar que somos os melhores por vencer o Corinthians fora de casa. O caminho é longo e a confiança não pode nos cegar. Precisamos preparar o time com humildade para o próximo jogo, contra o Cruzeiro, que vem mordido pela busca do título. Acrescentou o comandante. Esse discurso de cautela é típico de um treinador que sabe que o Campeonato Brasileiro é uma maratona e a liderança momentânea pode ser enganosa. Para Felipe Luiz, a chave para o sucesso é a consistência, sem se deixar levar por euforias passageiras. A liderança do Flamengo no Brasileirão, após o triunfo sobre o Corinthians, o Flamengo ganhou uma margem importante na liderança do campeonato, com 54 pontos. A vitória, aliada às derrotas de Palmeiras e Cruzeiro, abriu uma distância de 4 pontos sobre o segundo colocado, o Cruzeiro, que segue com 50 pontos. Já o Palmeiras permanece com 49 pontos, com 2 partidas a cumprir, contra Juventude e Santos. Importante destacar que o Flamengo tem um jogo a menos, que será contra o Sport. Referente à 12ª rodada, com essa vitória, o Flamengo começa a se preparar para o que Felipe Luiz chama de final do campeonato. O confronto direto contra o Cruzeiro, marcado para a próxima quinta-feira, 02, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida pode ser crucial para definir o rumo do campeonato, já que a distância entre as duas equipes é de apenas 4 pontos. Felipe Luiz. O ano de transformações e conquistas Felipe Luiz. Também aproveitou a vitória sobre o Corinthians para refletir sobre o seu primeiro ano como treinador do Flamengo. No dia 30 de setembro de 2024, o ex-lateral foi anunciado como técnico do time principal. E com isso, iniciou uma nova fase em sua carreira. Um ano depois, ele já coleciona vitórias importantes, e para ele, o sentimento é de gratidão e intensidade. Está sendo muito intenso. Falei para os jogadores, depois do jogo da Libertadores, que quando cheguei ao quarto após essa carga mental dos pênaltis e toda a tensão que vivemos como treinadores, disputar competições no clube de maior pressão do país. Cheguei ao quarto e agradeci, não pela vitória, mas pelo privilégio de poder viver esses momentos únicos, aqui no Flamengo, já como jogador e agora como treinador. Cada segundo para mim é um presente. Estou aproveitando ao máximo e desfruto até quando não é tão bom. Estou no lugar onde quero estar. Revelou Felipe. Com a humildade que o caracteriza. Um ano atrás, Felipe Luiz estava à frente do time sub-20 do Flamengo. Mas logo após a saída de Tite, ele foi promovido ao comando do time principal. Estreando no dia 02 de outubro,
em uma vitória por 1-0 contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil. Esse jogo, aliás, foi o primeiro título conquistado por Felipe como treinador da equipe principal. De lá para cá, o ex-lateral esquerdo tem mostrado grande capacidade de liderança e de adaptação ao novo papel. A vitória sobre o Corinthians marca não só a continuidade da boa fase do time, mas também a preparação para a próxima grande batalha no Brasileirão. A partida contra o Cruzeiro, como o Felipe bem colocou, é um confronto direto e crucial para as ambições do Flamengo, que com a liderança do campeonato não pode se dar ao luxo de vacilar. Felipe Luiz sabe que o equilíbrio entre a confiança e a cautela será determinante para o sucesso. Neto e a polêmica com Yuri Alberto. Enquanto Felipe Luiz falava sobre a serenidade e a importância de manter o foco, fora de campo, uma polêmica envolvendo o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, tomou conta das redes sociais e das transmissões esportivas. Durante o jogo, Yuri Alberto teve a chance de empatar a partida com uma cobrança de pênalti, mas optou por executar uma cavadinha, um movimento arriscado que não deu certo. O goleiro do Flamengo, Diego Alves, fez a defesa com tranquilidade, e a ação de Yuri irritou muitos torcedores, incluindo o ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto. Sabe o que é isso? Falta de responsabilidade. É achar que é mais que os outros, sabe? É ter um entendimento errado. É uma coisa ridícula. O goleiro já estava caído e ele erra. Quando você faz uma coisa dessas e perde o jogo, tem que ser multado, disparou Neto, em uma transmissão na Rádio Craque Neto. O ex-jogador foi ainda mais enfático em suas críticas, acreditando que, por receber um salário de 1.007 milhões mensais, Yuri Alberto não deveria ter arriscado uma cobrança tão estilística em um momento tão crucial. Neto não poupou palavras e afirmou que, para ele, esse tipo de atitude deveria ser severamente repreendido dentro do vestiário e pela diretoria do clube. A crítica acentuada de Neto foi uma demonstração do peso emocional que envolve os grandes jogos, onde as decisões individuais podem impactar todo o time. O Flamengo segue firme em sua jornada enquanto as críticas externas giram em torno de atitudes individuais e dos dramas de outros clubes. O Flamengo segue sua jornada firme e com a cabeça voltada para a conquista do título brasileiro. A cada vitória, a equipe de Felipe Luiz constrói uma história de disciplina e foco. Embora o treinador tenha reafirmado que a caminhada está longe de terminar, o Flamengo segue com uma excelente posição para lutar até o fim pelo título. E o confronto contra o Cruzeiro será uma excelente oportunidade para reafirmar suas ambições na temporada. Assim, com os pés no chão e os olhos no futuro, Felipe Luiz demonstra, dentro e fora de campo, o que é necessário para manter o Flamengo em alto nível: equilíbrio, respeito aos adversários e uma dose saudável de humildade. O futebol é imprevisível, mas com a liderança de Felipe Luiz, o Flamengo parece estar no caminho certo para buscar mais conquistas em 2025.